Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nós refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja proclama nesse segundo domingo do tempo comum. Trata-se do famoso Evangelho das Bodas de Caná, né? Jesus manifesta todo o seu amor por nós realizando esse primeiro sinal, primeiro milagre que Jesus realiza, que é a transformação da água em vinho. E ele faz isso pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora. É interessante nós lermos esta passagem do Evangelho e enxergarmos o papel que Nossa Senhora tem na realidade da nossa salvação. Veja, o Evangelho é muito simples e, inclusive, você já conhece. Ele começa narrando que houve um casamento em Caná da Galileia e, de forma bastante interessante, o protagonista do Evangelho não parece ser Jesus, mas sim Nossa Senhora. Ou seja, São João começa dizendo que a mãe de Jesus estava presente. Aí como que se ele tivesse assim lembrado, tem um detalhe também, Jesus também estava lá. Né? Ou seja, ele começa dessa maneira, né? Veja as palavras, ele diz assim: naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Ou seja, Maria está no centro da realidade desse casamento e Jesus e os discípulos parecem serem atores coadjuvantes dentro de toda a realidade. O que acontece é que, dentro da dinâmica de uma festa de casamento no Oriente Médio, na época de Jesus, o casamento durava vários dias, ou seja, não era simplesmente como a gente faz hoje, marca lá na igreja, vai lá e faz o casamento. Não, as pessoas vinham de longe. Então, era um compromisso dos noivos, né? Dar de comer e de beber para essas pessoas durante os dias que estavam lá reunidos para celebrar o casamento. Então é evidente que isso significava uma despesa muito grande. Acontece que, neste itinerário de casamento, aconteceu um desastre, ou seja, calcularam mal a quantidade de vinho que os convidados iriam consumir e o vinho acabou. Bom, qualquer um sabe, né? Acabou o vinho, acabou a festa. Ou seja, como é que vai fazer agora a festa no seco, né? Acabou o vinho, acabou a alegria. É interessante aqui a gente enxergar que a atitude da Igreja Católica com relação à bebida nunca foi uma atitude puritana, né? Ou seja, o vinho letificat cor hominum, alegra o coração do homem. Pecado não é tomar vinho. Pecado é tomar o vinho a tal ponto que você perca a sua lucidez. Você perca, né, o controle do que você está fazendo. Então as pessoas têm que entender que a Igreja Católica ela não é contrária ao prazer. Ela é contrária ao prazer buscado por ele mesmo, né? Ou seja, como se aquilo fosse a fonte da felicidade. Bom, mas fecha parênteses. Aqui nós olhamos então que Nossa Senhora, ela nota a necessidade daquele casal. E aqui ela mostra o quanto ela de fato é mulher, né? Ou seja, ela é a mulher que percebe, que vê as coisas. Isso a gente vê um pouco também como é a missão da mulher na família, a mãe, né? Ela tem essa missão de ser mais sensível, de captar os problemas da família, né? Nesse sentido, a mulher ela lidera o homem, ou seja, ela lidera no sentido de que ela capta os problemas. Aí ela vai e coloca aqueles problemas que ela captou para o homem. Aí chega a hora do homem liderar, em que o homem vai resolver os problemas. Ele diz, vamos resolver tal coisa aqui primeiro, tal outra coisa. E é interessante
nós notarmos que dentro de uma família cristã, essa realidade ela é uma complementariedade bastante rica. Muita gente às vezes diz assim, porque vocês católicos tradicionais, vocês querem colocar a mulher num papel subalterno, porque o homem é que é a cabeça da família, a mulher só tem que obedecer e calar a boca. Não é verdade. Ou seja, o homem é de fato a cabeça da família, é ele quem lidera. Mas não quer dizer que a mulher não tenha o seu papel importantíssimo. É ela quem passa o dia, nota as dificuldades das crianças, os problemas da casa, etc. E ela quem vai vendo isso tudo, e ela então quem traz esta realidade, né, para a solução dos problemas que o homem irá oferecer. Maria, então, ela percebe os problemas e leva para Jesus os problemas a serem resolvidos. Isso é muito interessante, essa dinâmica, não é? É como se ela estivesse numa posição de maior empatia. Ou seja, a Virgem Santíssima, por ser mulher, por ser mãe, por ser esse coração atento às necessidades do seu filho, dos seus filhos, é ela quem leva para Jesus as nossas necessidades. Você vai dizer assim, mas padre, pelo amor de Deus, Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Jesus sabe muito mais do que Nossa Senhora. Jesus vê muito mais do que Nossa Senhora. Sim, é verdade. Mas a beleza do caminho de salvação que Deus criou para nós está exatamente no fato que Deus podia fazer tudo sozinho. E Ele não quer fazer as coisas sozinho, Ele quer fazer conosco. Ele quer colocar pessoas nesse caminho de salvação. Por exemplo, Jesus poderia dar um jeito que as pessoas nascessem já com o conhecimento do Evangelho infuso. Ele não podia fazer isso? Podia. Mas ele não faz isso. Ele diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então, por isso, precisa ter um Padre Paulo, né? Precisa ter um programa na rádio, precisa ter pregações, retiros, missionários, reflexões, escolas de teologia. Por quê? Porque Deus quer que nós participemos desse processo de salvação. Então, assim também, né? Deus sabe perfeitamente o que é que nós precisamos. Antes que a oração brote nos nossos lábios, Deus já a conhece. Deus já sabe perfeitamente, mas Ele quer que suas criaturas participem deste caminho de salvação. E enquanto a nossa participação é limitada, ou seja, a participação do Padre Paulo no caminho de salvação de uma pessoa, muito bem, eu posso ter contribuído para alguma coisa, mas é uma coisa limitada, né? A participação de Santa Teresinha na salvação de uma pessoa, a participação de um outro santo, Santo Antônio, São Francisco, São João Bosco, e assim por diante. Enquanto a participação dos vários membros da Igreja na salvação é uma coisa limitada, a participação da Virgem Santíssima é universal. É uma coisa importante para a gente se dar conta disto. Você que é católico, você tem que entender que a nossa devoção a Nossa Senhora não é um negócio assim, é gosto, né? Um gosta de sorvete, outro gosta de torta, outro gosta de doces em compota, outros gostam de outra coisa. Cada gosto é um gosto. Sim, mas acontece o seguinte: Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora não é uma questão de gosto. A devoção a Nossa Senhora é uma realidade universal, porque a salvação, que é Jesus Cristo, nos veio através dela. Então, você pode falar muito de todos os outros santos, mas a Virgem Maria é a única que pode dizer: Deus é meu filho, eu o gerei na história. A salvação veio ao mundo por mim, veio pelo meu sim.
Ela realizou isso. Deus podia ter feito de outra maneira? Podia, mas não fez. Ele quis fazer com ela. Veja, Deus, com seu projeto de amor, Deus onipotente, envia um anjo a uma menina na Galileia para pedir a ela permissão para que a salvação entre no mundo. Gente, isso não é uma coisa fantástica? Isso não é algo assim que supera nossa compreensão? Não é um mistério belíssimo do amor de Deus? Pois é. Dentro da casa de Deus, que é a igreja, né? Maria tem então esta função materna. E esta função materna, que está expressa aqui nas bodas de Caná, a Virgem Santíssima está mostrando que Deus deu a ela uma missão de perceber nossos problemas. Ela, de fato, tem uma compaixão, uma empatia conosco, e ela apresenta a Deus nossas necessidades. Nós temos que ver aqui que a Virgem Maria não é somente uma intercessora. Se você lê o Evangelho das Bodas de Caná e você diz que esse Evangelho fala da intercessão da Virgem Maria, é verdade, mas é pouco. É mais do que isso. Ela não tem somente uma intercessão, ela tem um papel salvífico. Porque ela aqui notou uma dificuldade nesse casamento que nem os noivos tinham notado. Ela apresenta a Jesus, ela vê a necessidade e ela apresenta. Então, quando você espiritualmente tem devoção a Nossa Senhora, veja, sabe que a melhor atitude que você pode ter é chegar a dizer: minha mãe, eu nem sei o que é que eu estou precisando, mas a senhora está vendo. A senhora tem um olhar. E eu confio, e eu recorro, e eu me coloco debaixo deste vosso olhar. É importante a gente notar isso, que esta fé que a igreja tem na intervenção salvadora de Nossa Senhora é algo que está presente na igreja desde o princípio. Deixa eu falar para vocês de uma antiga oração, né, da igreja, que está na nossa liturgia hoje, mas ela é muito mais antiga do que as pessoas suspeitam. Não sei se você já ouviu aquela oração, Sub tuum presidium, né? É uma oração em latim. Sub tuum presidium confugimus, sancta Dei Genetrix. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Essa oração, ela é uma oração antiquíssima da Virgem Maria. E nós sabemos que ela está presente na igreja pelo menos, desde o terceiro século. Terceiro século, gente, quer dizer o seguinte, ano 200 e alguma coisinha, tá? Talvez até segundo século. Como que nós sabemos isso? Porque existe um papiro egípcio que os estudantes, os estudiosos de paleografia, né, dizem que esse papiro, esse manuscrito com a oração debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, ele não é mais recente do que o terceiro século. Ou seja, é uma coisa assim, ele é certamente do terceiro século para trás. Ele é mais... Se ele for novo, é do terceiro século. Talvez seja do segundo. Né? E o que é que essa oração diz? O texto é um texto que está em grego, né, do Egito Antigo. Na época que o Egito não falava árabe, o Egito nessa época aí falava grego. Né? Ele diz assim: debaixo de tua compaixão nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. A palavra grega que está lá no original é eusplanchnian. Eusplanchnian quer dizer o seguinte: um coração bom. Ou seja, as vísceras as vísceras boas, né? Ou seja, uma misericórdia. Debaixo dessa misericórdia
Nossa Senhora tem um coração bom. Vejam como a devoção ao Imaculado Coração de Maria é tão antiga quanto a Igreja, né? Ou seja, debaixo do cuidado do teu coração, nós nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Quer dizer o seguinte, a atitude do filho que confia na mãe. Eu não sei o que eu tenho, mas mamãe sabe. Eu não sei qual é a solução, mas mamãe sabe. E o filho confia. Se mamãe está tranquila, está tudo bem. Essa atitude, né, é a atitude verdadeiramente católica com relação a Nossa Senhora. Aqui se reconhece não somente um poder de intercessão da Virgem Maria, mas se reconhece um poder salvífico nela. Por quê? Porque o cristão católico, lá desde o início da era apostólica, ele se refugia na Santa Mãe de Deus. Quantas e quantas vezes, né, a gente reza e diz assim: oh, minha mãe, coloca debaixo do teu manto sagrado. Aquele refúgio, né? Aquelas pinturas medievais em que Nossa Senhora, com o seu manto amplo, acolhe uma multidão de filhos debaixo do seu manto materno. É isso que está aqui desde o início da Igreja, né? Ou seja, debaixo, hipoten, sen eusplachnian, é debaixo, né? Debaixo desse manto, debaixo desse coração bom, destas vísceras de misericórdia de Nossa Senhora, nós nos refugiamos. Catafeugomen. Refugiamos debaixo, catá, né? A gente foge e fica lá embaixo, como a criança que se refugia debaixo do manto sagrado da Virgem Maria. A Igreja, desde o início, reconhece esse poder de Nossa Senhora. Um poder que ela tem de nos proteger. E a gente vê aqui que esta proteção, ela é evidentemente uma expressão do amor de Deus. Quem que nos protege? É Deus, claro. Quem que sabe de nossas necessidades? É Deus, claro. Quem que tem compaixão de nós? É Deus, claro. Mas Deus, sabendo que nós, que fomos picados pela serpente do pecado original, podemos colocar em dúvida o seu amor, Deus nos dá um rosto materno. Deus nos dá um coração de mãe para ser expressão do seu amor. Então, nesta página do Evangelho, aquele olhar observador da Virgem Maria. Gente, isso é de uma consolação espiritual. Isso dá uma tal certeza, isso nos capacita para um tal abandono, que esta página do Evangelho, ela é verdadeiramente salvífica. Você saber que você tem necessidades que você nem sequer enxerga, mas a Virgem Maria enxerga. E você confia nela. E você se refugia debaixo do olhar materno, debaixo deste coração bom, dessas vísceras de misericórdia. É lá o meu refúgio. É lá o meu esconderijo. O que é que você está passando na sua vida? Quais são as dificuldades que você está tendo que enfrentar? O que é que está tirando o seu sono durante a noite? O que é que está fazendo você ficar ansioso? Quem sabe você está precisando tomar até ansiolítico, né? Ou então, não apelou ainda para o ansiolítico, mas está toda hora tomando maracujá, alguma coisa calmante, natural, porque você está agitado. Por que é que você está chorando à toa? Você de repente está conversando com a pessoa e está segurando aquele choro. Por que é que você está preocupado? Ansioso? Talvez nem você saiba. Mas existe um olhar que sabe. Deixe Nossa Senhora passear dentro da casa do seu coração.
ela vai notar e vai dizer para Jesus: eles não têm mais vinho. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Essa realidade da nossa Mãe bendita, que é instrumento de salvação para nós. Então, como um bom católico, tenha muito devoção a este coração imaculado de Maria, a estas vísceras de misericórdia, esse coração bom da Virgem Maria, e se refugie lá. É claro que ela, como uma boa mãe, vai também dizer para você: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ela vai dizer para você: meu filho, seja obediente a Jesus. É claro que existe uma contrapartida do nosso lado. Existe algo que nós precisamos fazer. Mas até aqui nós podemos e devemos confiar nela, dizer: mãe, se eu não estiver ouvindo Jesus direito, a senhora me ajuda a entender o que ele está querendo de mim. Me ajuda a entender o que é que ele está pedindo. Eu quero obedecer Jesus. Ela nos ajuda. Ela vai amansando o nosso coração rebelde para obedecer mais a Jesus, para fazer mais a vontade de Jesus, para não seguir tanto os nossos caprichos, como seguir verdadeiramente a vontade de Deus. E então virá um vinho novo. Um vinho novo que é a nossa capacidade nova de amar. Uma devoção maior, uma entrega maior, uma generosidade. Nós nos voltarmos para Deus. Esse é o segredo daquilo que os santos nos ensinam, da verdadeira devoção a Nossa Senhora. O que é essa coisa da gente se consagrar a Nossa Senhora, se entregar a Nossa Senhora, confiar em Nossa Senhora? É um caminho de Deus, é um dom de Deus, onde ela sabe de nossas necessidades. E então nós nos abrimos para que ela nos ajude e nos diga o que Jesus espera de nós, para nos abandonarmos, nos entregarmos completamente à divina providência e nos conformarmos com a vontade de Deus. Meus queridos, eu quero ser aqui bem concreto na conclusão desta nossa breve reflexão e dizer para você o seguinte: vá para Nossa Senhora com grande devoção. Não ache que a devoção a Nossa Senhora é uma coisa supérflua, é uma coisa para gente menos evoluída, né? Ah, eu sou um místico, um grande místico, então eu vou direto com Deus, não preciso de Nossa Senhora. Não, não é isso. Nós temos em Nossa Senhora o caminho para a nossa grande união com Deus. O evangelista São João, o grande místico que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus na última ceia, ele começa o evangelho de Jesus com Nossa Senhora nas bodas de Caná e termina o evangelho com Nossa Senhora sendo entregue a ele aos pés da cruz. Você quer um caminho de grande santidade e intimidade com Deus? Vá com Nossa Senhora. E o caminho é certo, porque é ela que nos conduz a Jesus. É uma verdade de fé que atravessa os séculos da Igreja. Não tenha dúvida. Não queira inventar um caminho seu. Siga o caminho dos santos. Todos os grandes santos eram grandes marianos, grandes filhos da Virgem Maria. Esta, que é a mulher prometida, desde o Gênesis, e que aparece vestida de sol no Apocalipse, é esta mulher que dialoga com Jesus no Evangelho das Bodas de Caná e que, na sua vida, você, concretamente, encontrará como refúgio e proteção. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.